Agora a gente vai falar do processo de tradução. O processo de tradução, ele ocorre tanto nos procariotos quanto nos eucariotos. Nos procariotos, ele tem duas subunidades, como nos eucariotos também, só que muda o valor dessas unidades. A subunidade maior é a subunidade 50S, a subunidade menor é a unidade 30S. Já nos eucariotos, a unidade maior é 60S e a menor é 40S. Nos procariotos, eles têm dois sítios, que é o sítio A e o sítio P. Nos eucariotos, não. Você tem o sítio A, que é onde entra, o sítio P, onde ocorre a ligação peptídica, e o sítio E, por onde saem esses aminoácidos. Então, tem três sítios, sítio A, sítio P e sítio E nos eucariotos. E os seus domínios vão ser a subunidade maior, que é 60S, e a menor, que é 40S. Então, é isso que a gente precisa guardar. Nos procariotos, que a gente vai ver agora, o processo, ele é diferente porque você não tem o sítio E. Mas a diferença é que nos eucariotos o sítio E é o sítio de saída desses aminoácidos após serem feitos a ligação peptídica. Aqui vai ser um pouco diferente nisso, mas essa é a única diferença, o processo segue igual. Aí, aqui a gente tem o que nos procariotos? A gente tem três fases, a iniciação, o alongamento e o término. Na iniciação, é o reconhecimento do ribossomo pelo RNA mensageiro. A fase de iniciação é quando esse ribossomo, aqui é o RNA mensageiro, quando esse ribossomo aqui reconhecer esse RNA mensageiro, ocorreu a iniciação. Então, o que acontece? Esse processo ocorre no sentido 5', 3'. O RNA transportador, que está na unidade menor, vai parear com o A ou G. Quando a subunidade menor parear com esse códon de início, a subunidade maior vem e vai encaixar no códon de início também. E aí, quando ocorre esse encaixe no RNA mensageiro, é o início do processo da tradução. Então, a iniciação é como? Quando você tem o reconhecimento do ribossomo pelo RNA mensageiro, porque você tem o códon de início, AUG. Quando aqui tiver com anticódon para esse AUG, ocorre a iniciação. Então, o RNA-T se encaixa no sítio A. Então, aqui você tem o RNA, vai se encaixar aqui no sítio A. Então, aqui é o sítio A. Ele se encaixou nesse sítio A, reconhece o códon com seu anticódon. E ocorre a ligação peptídica no sítio P. Então, aqui é que pulou, mas o encaixe ocorre aqui, ó, nesse sítio A, nesse sentido que ela tá vindo. Encaixou, ocorre esse processo. E aí, o ribossomo, ele anda mais uma casa, então ele vai pro GCC. Andou uma, o aminoácido que estava no A vai pro P. E aí vem outro RNA. E aí, o que acontece? Deixou o sítio A livre e o RNA-T vai chegar no sítio A. E agora, quando ele chega no sítio A, esse RNA-T, ocorre a ligação peptídica. Por quê? O aminoácido que está no sítio P vai fazer a ligação peptídica com o aminoácido que está no sítio A. Aqui é a ligação peptídica. Então, eles se ligaram, e aí esse aminoácido que estava aqui no sítio P sai. Nos procariotos, ele sai direto no sítio P. Nos eucariotos, ele vai ter o sítio E, então vai andar uma casa, vai para o sítio E, e do sítio E, ele sai. Essa é a diferença. Então, sempre que o RNA-T entra e reconhece a trinca, você vai tendo o aminoácido incorporado à proteína. E isso é a fase de alongamento, quando você tem essa incorporação de aminoácidos à proteína. Então, aqui, ó, saiu aquele, andou uma casa, e aí você tem a formação da sua proteína, ó. Tá aqui o aminoácido no sítio P, aí vem, deixou o sítio A livre, vem outro aminoácido nesse sítio A, e aí ele vai andando casas, até chegar no outro códon. Então, ó, você deixa o sítio A livre para entrar outro RNA transportador. E essa é a fase de alongamento, quando você tem esse processo de mudanças de casas, então vai tendo reconhecimento. E quando acaba esse processo de alongamento? Quando você chega no término, que chega no último, que é o stop códon, que não tem RNA-T para reconhecer ele, que vai ser apenas o stop códon. E a proteína, que é o fator de liberação ribossomo, vai liberar essa proteína, porque a proteína ela já está pronta agora. Acabou. Então, esse é o processo de tradução. Então, o que você precisa gravar? Que você tem três fases. A fase de iniciação. Na fase de iniciação, você tem a fase de alongamento e tem a fase de término. O que acontece nessas fases? Na fase de iniciação, alongamento e término. Nessas fases, você tem o reconhecimento do RNA, do ribossomo,
reconhecimento do ribossomo pelo RNA mensageiro, na fase de iniciação. Então, qualquer medicamento que tenha ação em não permitir o reconhecimento do ribossomo pelo RNA mensageiro, ela age na fase de iniciação. Então, qualquer medicamento que tenha ação nessas fases, então na fase de reconhecimento ou então na fase de pareamento, age na iniciação. O alongamento é quando você tem a adição do aminoácido, adiciona o RNA mensageiro no aminoácido, do aminoácido na proteína. Então, quando tem esse alongamento, que é quando vai tendo essa fase, que vai de uma casa para outra e tem as ligações peptídicas, é a fase de alongamento. E a fase de término é quando você tem o stop codon sendo reconhecido, então é a fase que acaba tudo. Então, os medicamentos, eles agem principalmente onde? Na iniciação e alguns no alongamento. No alongamento, ele não vai permitir com que seja reconhecido um desses aminoácidos. Então, por exemplo, quando chega na alanina, não consegue fazer esse reconhecimento. E aí você age no alongamento. Porém, a maioria vai agir na iniciação, que não vai permitir com que a subunidade menor faça o pareamento no RNA mensageiro. Não ocorrendo esse pareamento, você tem um processo que interfere na fase de iniciação.